Duas irmãs, duas histórias, o mesmo caminho e a mesma paixão. Elas passam o dia todo dentro do tatame e levam uma vida de disciplina e determinação e escolheram abrir mão de muitas coisas. Sejam bem-vindos ao Ser Atleta Cast, o podcast que fala sobre o que ninguém pergunta, o que ninguém conta e o que todo atleta sente. Eu sou Fernando Brancati e nossa missão aqui é revelar os bastidores da performance esportiva através de conversas verdadeiras com atletas, pais, treinadores e especialistas. Mas antes de começar esse episódio, eu quero agradecer a parceira oficial do Ser Atleta Cast, Art for Fight, uma empresa que acredita no esporte, respeita o atleta e o desenvolvimento humano. E se você ainda não conhece, acesse o site, confira todos os produtos artforfight.com.br. E para você que está assistindo esse episódio, nós estamos lançando as inscrições de membro fundador, membro embaixador do programa Ser Atleta. É um ecossistema voltado para o atleta, pais e treinadores, uma área educacional onde você vai se desenvolver não somente como atleta, mas também como ser humano. Hoje, nossas convidadas são duas queridas, duas meninas incríveis que têm histórias diferentes, mas valores e princípios iguais. Referência na sua região e no seu bairro. Tem uma grande responsabilidade na mão das duas, né? Maria e Helena, sejam bem-vindas ao Ser Atleta Cast. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Olha que responsabilidade, hein? As primeiras atletas kids a participar do nosso podcast aqui do Ser Atleta, hein? Muito bom, eu espero que vocês gostem desse bate-papo e ó, sem filtro, tá bom? Tá bom. Vamos junto? Vamos. Seja bem-vinda, Alê. Obrigada, tio, tô muito feliz de estar aqui conversando com você. Má, obrigado por você ter vindo, tô muito feliz pela sua coragem. Obrigado eu, né, por você ter me convidado, tô muito feliz de estar aqui. Muito bom, muito bom. Vamos lá, meninas, olha só, se vocês tivessem que se apresentar, tá? Sem falar de jiu-jitsu. Como vocês se apresentariam? Vai lá, Má, conta aí. Eita, calma. Meu nome é Maria Clara, tenho 13 anos e sou atleta de jiu-jitsu. Não pode falar de jiu-jitsu? Mas não tem como falar de jiu-jitsu. Então tá bom, Lê, vai lá, vamos fazendo esse bate-papo aí. Quem é a Helena sem falar de jiu-jitsu? Então, eu sou a Helena, né? É porque, tipo assim, é meio difícil me apresentar sem falar do jiu-jitsu, porque jiu-jitsu é a única coisa que eu faço na vida e é o que eu mais amo, né? Com certeza. Então, eu acho que se eu fosse me apresentar, a primeira coisa que eu ia falar ia ser do jiu-jitsu. É mesmo? Uhum. Então, vamos lá. O que vocês contam sobre o jiu-jitsu, né? Me fala um pouquinho de como vocês começaram no esporte, né? A Lê tem um pouquinho mais de tempo, né? A Má começou agora. E aí eu quero saber também, acho que o pessoal que está nos assistindo também quer saber se teve essa inspiração, como foi, como não foi. E aí eu quero saber como que é na vida de vocês, né? Duas irmãs, se as diferenças vocês resolvem valendo alguma regra especial, com pontuação, não vale botinha, como que é, né? Conta um pouquinho como que vocês começaram o esporte ou como que vocês chegaram até o esporte. Então, eu comecei... Sempre o meu pai, ele treinava jiu-jitsu, né? E aí, eu tô no tatame desde quando eu era recém-nascida. Eu ia no Bebê Conforto, que o meu pai me levava lá na academia dele. Aí, com 3 anos, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Eu não sabia muito. E com 6 anos, eu comecei a competir. No começo, eu sempre perdia e tal. Eu nunca chegava a ganhar. Mas depois de um tempo eu comecei a me esforçar mais, treinar bastante. Comecei a treinar o treino de competição na Gênesis, quando eu tinha 10 anos. E aí agora eu tô treinando na Gênesis Cangaíba, na filial do meu pai. E é isso, tô aqui até hoje. Muito bom, Lê, muito bom. E você, Má, conta aí.
Eu comecei a treinar ano passado, mas eu já acompanhava a minha irmã no final das competições de 2024. E 24. E aí foi aí que eu comecei a querer treinar jiu-jitsu, porque, tipo, eu via a adrenalina dela, ela ganhando a medalha, e eu, tipo, nossa, muito legal. Aí em 2025, quando meu pai abriu a filial da Gênesis lá no Cangaíba, eu comecei a treinar, e eu nunca mais quero parar. É mesmo, que Uhum, legal. Então quer dizer que assim, ali acabou te inspirando uhum, a começar o esporte e competir. sim. E você começou com a intenção de competir, com base no que a lei já competia, né? Ou você começou, deixa eu ver como que é, e se for legal, eu vou para competição. No começo eu fiquei com medo de treinar, porque eu via as coisas que eles faziam assim, principalmente no projeto, antes do meu pai abrir a academia, eu ficava com medo. Mas aí depois, quando eu comecei a treinar na academia normal, eu comecei, tipo, é que eu não sei a palavra específica, mas eu comecei a gostar. E aí, quando meu pai falou que eu ia lutar no primeiro campeonato, tipo, eu fiquei feliz e eu queria continuar. Aí, não sei, mas, tipo, que seria sem eu competir, porque é muito Muito legal bom, mesmo. muito bom. E qual é a sua participação nesse processo, Lê? Você incentivou ou só foi pelo comportamento mesmo? Eu comecei antes dela treinar, eu sempre falava pra ela começar a treinar. Ela ia no projeto me ver treinar antes. Aí eu sempre chamava ela pra treinar. E aí teve um dia que ela colocou o kimono do meu pai e eu falei, vem logo. Aí eu chamava ela pra treinar, ela ficava morrendo de medo. E aí depois, quando ela começou a treinar na Gênesis Cangaíba, ela nunca mais parou. Muito bom, muito bom. E agora a competição para você é Foco. o foco Uhum, principal, muito bom. E a Lê tá competindo já há bastante tempo, sim. né? Tem aí uma história bastante grande já no esporte, com bastante títulos e resultados, né? E é só um tempo, né, Mar? O Uhum. tempo que você tiver também de treino e competição, tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma que você vai chegar nas conquistas também. Me conta um negócio, como que é essa relação para vocês duas, né? A Helena ter, de certa forma, um pouco dessa responsabilidade na academia, da referência, não só referência lá dentro da academia, mas eu sei também que é uma referência no meio do jiu-jitsu e uma referência no bairro, na comunidade onde vocês estão inseridas, né? E é uma referência também como irmã. Como Sim. que é isso para você, Olê? Tão nova e ao mesmo tempo com tanta referência, com tanto, eu diria um peso, né? Talvez. Eu acho que ser inspiração é uma das melhores coisas. Eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem de alguma pessoa falando que se inspira em mim, que começou a treinar por causa de mim. Eu acho que isso é o principal pra mim. E é o que, tipo, me mantém a continuar treinando. Eu já pensei em desistir várias vezes, mas aí quando eu vejo que tem pessoas que se inspiram em mim, começou a treinar por conta de mim, eu acho que eu continuo treinando. Dá um gás a mais, Sim. dá uma energia. E você, mano? Conta aí. Como que é assim, no dia a dia, né? É bem difícil, não é? Ser irmã, assim, de uma atleta, né? Ser uma atleta e irmã de uma atleta que hoje tem, tem, Conhecida, um, né? tem um histórico construído, né? Como que é para você isso? Eu fico muito feliz por ela, tenho muito, muito, muito orgulho mesmo dela. E assim, eu vou falar por mim. Eu comecei a treinar de verdade mesmo por causa dela, porque eu, tipo assim, eu pensava assim, imagine, tipo, eu e a minha irmã um dia, tipo, fora, lutando juntas, fazendo as coisas que nós duas gostamos juntas. E quando eu vejo outras meninas se inspirando nela, eu fico feliz tanto por ela e também tanto pelas outras pessoas que acompanham sempre o trabalho dela e vejam o esforço que ela teve desse tempo todo pra ser quem ela é hoje. Então, eu fico muito feliz por ela, Muito de bom. verdade. E tem comparação assim entre vocês? Como que é? O pessoal faz muito assim, você não é igual a Helena, ou você tem que ajudar a sua irmã. Vocês escutam isso ou não? Não. Incomoda ou não Não, tem isso? não. Não. E se falar também é normal, não importa. E mesmo quando meu pai diz, ele fala que ele tá montando Plano. um plano pra nós duas, um plano diferente pra nós duas. E aí, e é isso. Então, mesmo que ela começou a treinar um pouco depois de mim, ela se esforça bastante pra isso. Nos treinos vai conseguir chegar lá na frente. E se Deus quiser, lá na frente a gente vai estar junta também, né? Com toda certeza, né? E assim, é o ambiente, né? Vocês estão inseridas num ambiente maravilhoso. Eu sou muito suspeito em falar, gosto muito de vocês,
gosto muito da família, né? Do ambiente, da família. E eu tenho muita gratidão por fazer parte ali desse processo e estar pertinho de vocês, né? De vez em quando a gente conversa, né? Precisava conversar um pouquinho mais, mas a gente conversa bastante. Me fala um pouquinho, na opinião de vocês, qual é a maior diferença entre vocês? E não precisa ser só no jiu-jitsu, tá? Maior diferença. Tem Acho diferenças. que não. A gente Personalidade conta. conta. Acho que a gente, tipo, em questão de jeito uma da outra, a gente é muito diferente. Muito E diferente. tem horas que, tipo, do nada a gente começa a se estranhar, mas é normal. Muito bom. Não tô falando de diferenças entre vocês, tá? Mas diferenças, né, que vocês enxergam, né? Ah, a Maria é mais centrada, a Lê é mais emotiva, né? Como que é isso? Helena é mais imperativa do que eu. É. Muito mais imperativa do que eu. A Maria é muito tímida com as pessoas, ela fica na dela, quando alguém chega pra falar com ela, ela abaixa a cabeça, ela é tímida. Já eu acho que, tipo assim, eu sou mais extrovertida. Muito bom. Muito extrovertida mesmo. E vocês conseguem se equilibrar nessas diferenças ou não? Sim. Tem muita parceria entre vocês? Muita. Muita? Mesmo. Muita. Qual é a principal parceria que vocês consideram, assim, falar, a minha principal parceria, que a gente tem de parceria forte? Não esconder nada uma da outra. Uau! Sinceridade, clareza, Verdade. isso. Confidência, tem isso? Vocês são confidentes? Sim. Muito legal, muito legal. E o que vocês são mais parecidas? Mais parecida. Então tem mais diferença. É. A gente não é tão parecida, a gente não é nada parecida. Não mesmo. Então são bem diferentes. Sim. E como que é para vocês duas serem irmãs, né, competidoras, atletas, as duas? Fortalece essa parceria ou vocês acham que em alguns momentos isso chega a incomodar? Eu acho que fortalece tanto que sempre quando tem algum campeonato, assim, toda luta minha, a Maria chora. Verdade. Toda luta minha. Igual toda. no brasileiro, quando ela ganhou, nossa, eu nunca chorei tanto na minha vida. Nos Eu dois também. brasileiros. Nos dois. Eu também. Nossa, chorei muito. Eu imagino que quem tava no ginásio, na última luta, fez isso, né? Até porque Foi muito emocionante. foi emocionante, foi uma luta incrível, né? Foi uma Foi. luta muito com muita habilidade, com uma maturidade muito grande. E assim, eu não sei, Lê, se você tem noção da responsabilidade, mas tinha uma responsabilidade muito grande, não só, né, a questão do resultado, do título ali, mas provavelmente tinha uma pressão de todo o time, né, por ser a última luta do campeonato, por fechar literalmente com chave de ouro, e tinha também a responsabilidade da pontuação, né, por equipe. Sim. Tipo assim, Conta um pouquinho sobre isso, como que é essa carga? na minha luta, antes da minha final, eu tava chorando porque, tipo assim, quando eu tava olhando pro pessoal da minha academia lá, todo mundo lá, eu comecei a ficar muito nervosa. E ainda eu senti o peso da responsabilidade. Estavam todos os professores da Gênesis lá torcendo por mim. Então eu acho que foi uma responsabilidade muito grande. E outra coisa também, nos 5 brasileiros que eu lutei, todos os brasileiros, antes da minha final, todos eu chorei. Por causa da responsabilidade que eu tava muito nervosa também. Isso acontece antes da luta? Sempre antes da luta? Acho que isso só aconteceu quando foi nos 5 brasileiros. Não, nos brasileiros, mas antes da final ou de todas as lutas? No brasileiro de 2022, no meu primeiro brasileiro, foi antes da semifinal, que eu tava lutando com... Naquele tempo, tinha uma menina que eu lutei, ela era muito famosa e, tipo... Eu tava muito nervosa. O meu pai, ele não tinha me falado que eu ia lutar com ela. E aí fizeram um banner com o rosto dela. A torcida toda da academia dela tava lá. E eu comecei a ficar muito nervosa, né? E aí, sempre antes das minhas lutas, eu sempre faço uma oração com meu pai antes. E aí, antes dessa luta, meu pai colocou o fone de ouvido, colocou o louvor. Eu comecei a chorar. E na minha semifinal, acho que foi uma luta muito linda.
E a final também foi muito boa, mas eu tava muito nervosa. Todas as competições eu fico nervosa, mas isso é normal, né? É, você Aham. acha? Ficar nervosa normal? Você fica muito nervosa, Má? Muito, Muito muito. nervosa? Uhum. Independente da competição, do campeonato, entrou pra lutar, você Fico fica nervosa. nervosa. Tipo, quando eu chego no ginásio, meu coração já começa a acelerar, ficar acelerado. E quando eu tô na área pra lutar, piorou. Fico muito nervosa mesmo. E você pensa o que quando você tá nessa área de luta? Ah, eu penso que eu só, tipo, não posso desistir e impor tudo que eu treinei, entendeu? Então, o meu pai também sempre conversa muito comigo antes da minha luta, explica tudo do jogo, ora por mim. E, assim, ultimamente eu tenho ficado mais calma durante as competições, mas antes eu ficava muito nervosa, tipo, eu ficava tremendo até. Mas agora eu acho que deu uma reduzida, porque eu comecei a passar com você. E também comecei a escutar mais conselhos, né? Pra não poder ficar nervosa. Eu acho que isso me ajudou bastante. Muito bom, muito bom. Porque você era ruim de conselho? Mais ou Não menos. ouvia muito? Mais ou menos. E você, Lê, ouve bastante ou não? Sim, sim, sim. É, bastante. Mas você argumenta mais. Sim. Eu sempre antes da minha luta, eu converso com o meu pai, porque eu falo, tipo, quando eu tô segura pra fazer aquela posição ou quando não. Aí, pra você ver no último campeonato que teve, o São Paulo Open, quando tinha parado a luta, eu tinha falado pro meu pai que eu ia fazer uma posição que a gente tinha treinado e eu consegui fazer. Então eu acho que, tipo assim, conversar com o meu pai antes da minha luta me deixa mais calma também. Muito bom, muito bom. Mas assim, ó, quando você falou que as duas, né, tem uma oração. Essa oração, ela é uma oração que vocês sempre fazem para ter uma maior conexão ali naquele momento, buscar uma proteção, um encorajamento, né? Tem um motivo para isso, né? Sim. Ela sempre tem a mesma oração ou vocês fazem de acordo com o momento, com o que vocês estão sentindo e o que traz isso quando você faz essa conexão? O que vocês sentem? Sempre um dia antes da minha luta, à noite ou no mesmo dia, eu sempre oro. Aí, quando eu chego na área de concentração, eu oro também. Eu oro com meu pai antes da minha luta. E quando eu vou entrar no tatame, eu ajoelho no chão e oro. E isso me deixa mais calma também. Quando eu entro no tatame, oro, eu fico mais calma. Mas aí, na área de concentração, eu já fico um pouco mais nervosa. E quando eu oro, eu me sinto calma. Vai acalmando. Uhum. Muito bom. E você, mano? É meio parecido assim, mas a única diferença é que quando eu tô na área de concentração, tipo, parece que eu não escuto nada, eu não vejo nada, só escuto meu nome. E quando eu chego pra lutar e eu vejo meu pai, e quando ele ora, tipo, por mim, eu fico mais focada e acabo me acalmando. E também, como ela falou, ajoelho lá no tatame, eu faço a mesma coisa. E como você falou, depende muito do lugar e do sentimento, né? Tipo, então sempre não é a mesma oração. Muito legal, muito legal. Agora me conta, tá? Me conta. Vamos agora aqui contar uns segredinhos, pode ser? Como é ter um pai, professor, treinador, coach? Como Então, que é? é o seguinte, o meu pai sempre fala pra gente que no tatame ele é o nosso professor. E em casa ele é o nosso pai. Então a gente não mistura as coisas. Mesmo que eu me sinta emotiva por causa disso, o meu pai, do mesmo jeito que ele trata os alunos dele, ele me trata. Na academia, eu sou, tipo, por exemplo, aluna dele. Ele não. No tatame, a gente é meu professor e eu sou aluna dele. Mas em casa, ele é meu pai, a gente fica junto, ele é carinhoso comigo. Mas no treino, ele briga comigo, ele fica bravo quando eu não consigo fazer as posições. Mas é normal, entendeu? Meu pai, ele não mistura as coisas. E também, E como você se sente quando você toma uma bronca, por exemplo, no tatame? eu fico sentimental. Então, mas aí você consegue diferenciar? Não, agora quem falou foi o meu professor, Diego. Não, agora foi meu pai. Ou às vezes você tá mais emotiva ali, você fala, é tudo a mesma coisa. Sim, às vezes eu fico meio emotiva mesmo. E parece que é a mesma coisa. É. E aí é mais difícil dividir isso. E em casa?
Meu Você pai tem mais pai ou mais treinador? mais pai. com Ele, certeza. em casa, o meu pai nem fala de jiu-jitsu. É mesmo? Uhum. Olha, talvez quem tá nos assistindo aqui deve imaginar que vocês ventilam jiu-jitsu o tempo todo, né? Não. Mas Fica o não tempo todo tem nada a lá. ver isso. Jiu-jitsu, tem o tempo Não. certo de Tem, vocês. sim. Jiu-jitsu. Agora aqui a gente vai curtir. Vamos lá numa sorveteria e vamos tomar sorvete, falar besteira e falar como foi o dia, como foi a escola. Meu De pai vez em fala isso quando- pra todo mundo também, que ele não pode misturar as coisas, porque tem pais que acham que meu pai mistura as coisas, mas isso não tem nada a ver. Que no treino ele é meu professor e em casa ele é o meu pai. E você, mano? Como que é essa sua percepção, essa sua relação? Você que tá chegando mais agora, né? Ele pega mais leve com você? Não. Não? Não. Ele cobra bastante, né? Tanto como pai e tanto como professor. E também, como ela disse, nos treinos, ele não mistura. A mesma coisa que ele briga com os alunos dele, ele briga com a gente. Faz tudo igual para os outros não se sentirem menos privilegiados do que a gente. Então, como ele sempre fala, do mesmo jeito que eu trato vocês, eu trato minhas filhas sem diferença, sem nada. Então, eu acho que isso é importante tanto para pessoas de fora da academia e também tanto para os outros alunos também, tipo, para ver, porque tem muita gente que acha assim, só porque elas são filhos do professor, tipo, elas têm mais, como é que se fala? Regalia. Regalia, entendeu? Mas não é, totalmente ao contrário. Ele briga muito com a gente, pega muito no nosso pé, isso é importante, querendo ou não, né? Sim, ele cobra comportamento, né? Uhum. E isso é bom, né? Isso é bem importante, né? Até porque hoje é uma academia comercial, tem um nome, tem um objetivo, né? A academia hoje querendo ou não, hoje a academia ela deixou de ser um projeto, cresceu. Não que o projeto não tinha mesmo comportamento, mas é uma academia onde não pode ter essas diferenças, né? Já aconteceu em algum momento. Antes de eu fazer essa pergunta aí para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, na competição, como que vocês olham, né? Vamos falar do Diego, professor Diego ali na competição. Vocês, no meio da competição, vocês estão lutando, vocês estão olhando mais pro professor Diego ou mais pro pai Diego? Pro meu pai. Pro meu pai. Na competição, vocês Na olham competição. Uhum. pro pai. Sim. O pai fala mais alto na competição do que o professor. Sim. Muito. O que vocês na competição sentem de diferença? Porque eu vejo, né, admiro muito a conexão que os atletas têm com o Diego, né, nas competições, que é muito por olhar, né? Eu falo pelo meu filho também, né? Ele tem uma necessidade visual muito grande de estar conectado ali com o Diego, né? E aí com o professor Diego, com, né, com a pessoa Diego, com o ser humano Diego ali, mas acima de tudo em respeito ao professor. E vocês, quando você olha ali, o professor na área de faixa preta, de coach ali, dando as instruções, é o pai ou é o professor? É o pai. Então, Eu sinto que é meu pai. é que depende também. Por exemplo, antes da luta, quando meu pai tá conversando comigo, eu enxergo meu pai. Quando eu entro no tatame, é meu professor, porque o meu pai, ele não é professor escandaloso. O meu pai, ele já sabe, ele monta a estratégia antes da luta porque eu sei o que eu vou fazer e ele também já montou minha estratégia pra isso. E aí, quando eu saio da luta, é o meu pai. Então antes da luta, ele é o meu pai. Quando eu tô no tatame, é meu professor. E quando eu saio da luta, é meu pai também. Muito legal. E você, Má? Pra mim, ele é meu pai em todos os momentos. É? Quando ele tá gritando pra mim, eu fico um pouco pressionada. Tipo, eu penso, nossa... Às vezes eu, penso, não é meu pai agora, é meu professor. Mas a maioria das vezes eu nunca pensei, nossa, meu pai é meu professor e isso, aquilo, focado, igual ela falou. Entendeu? Eu acho que sempre quando ele vai conversar comigo, até esse negócio de estratégia, eu nunca, imaginei meu professor que tá falando. Eu sempre pensei, é meu pai, entendeu? Ele que tá me apoiando. Então, eu acho que essa é uma diferença bem grande, assim. Entendi. Mas você acredita que ainda é porque você está criando ainda um modelo em competição? Sim. Talvez por isso, né? Sim. Ainda não conseguiu, né, dissociar, né, a figura. E isso é normal, tá? Não se preocupa com relação a isso. Mas o importante é sempre ouvir, seja um conselho ou uma questão técnica, né? E eu enxergo dessa maneira, Tamar. Eu acho que é
é um momento. E assim, tá tudo bem, vocês não precisam ser iguais a nada, né? E foi muito legal aceitar o convite de vocês fazerem juntas, porque é, essa diferença é sempre algo muito. Talvez quem está nos ouvindo em casa, que tem 2 filhos, né? Ou duas irmãs ou 2 irmãos que treinam juntos, como lidar com essas diferenças, né? Até porque são pessoas diferentes, são 2 pessoas, né? Com os mesmos valores, com os mesmos princípios, com uma educação alinhada ali. E vamos lá, em algum momento, só para a gente fechar esse bloco, vocês já chegaram ao ponto de falar assim, pai, hoje eu só quero que você seja meu pai. Não, acho que não. Não? Acho que Nunca. não. Como vocês dividem muito bem, né? Como você consegue dividir Sim. muito bem, não sente a necessidade de falar, meu, agora eu preciso do meu pai. Sim, tem vezes que quando eu tô no treino e eu não consigo treinar muito bem, eu vou abraçar meu pai pra chorar com ele. E aí meu pai fica lá fazendo um carinho em mim. E aí nesse momento eu enxergo o meu pai, porque eu fico com vontade de chorar quando eu não treino bem. E eu vou ficar com meu pai. E aí, mesmo que tá ali no momento de treino no tatame com o professor, aí você busca o acolhimento do pai. Sim. Você também tá. Sim, mas não nesse negócio de chorar. Eu sou, vai intervalo, eu sempre vou lá, sento, fico com meu pai, abraço ele, tipo, a gente conversa. Normal. Nos treinos, assim, é uma pessoa muito carinhosa com a gente, entendeu? Do mesmo jeito em casa, na academia também. Sim, até porque vocês ficam um pouco com ele, né? Então, toda a oportunidade de ficar mais pertinho, né? Vocês ficam bem pouco, né? De que horas a que horas vocês ficam na academia hoje? Das 1h30, aí a gente dá aula pro treino dos pequenininhos, então a gente fica das 1h30 até as 7h30, 8h. Muito legal. E aí vocês já estão ajudando, começando a aprender ali, ajudar, né, os pequenininhos ali. Sim. E o que vocês acham dessa rotina? É legal, mas é cansativo. É cansativo. E também eu já consegui me acostumar já. Eu também. Já deu pra acostumar ao ritmo? Sim. Já. Porque aí você olhava a Helena e falava assim, nossa, eu quero, né, eu quero fazer o que ela... Não quero ser igual, mas talvez eu quero fazer o que ela faz, né? Ela tá me inspirando, me motivando a competir e tudo mais, mas você imaginava que você precisava ter essa rotina ou não? Não. Eu pensava que era totalmente diferente. E, tipo, que ela só treinava um dia e fazia musculação e depois ficava o dia inteiro em casa. Na minha visão era assim. Mas aí. Não é. Mas não se arrepende de Nunca. ter iniciado. Muito bom. Meninas, estamos aqui, ó, chegando na metade do nosso programa. Tô dando uma espiadinha ali no nosso tempo, né? E eu quero aproveitar aqui e reforçar o agradecimento da Art for Fight, que tem nos apoiado desde o início, né, dos episódios, e convidar você também para fazer parte desse ecossistema de atleta, o Ser Atleta, e quem sabe ser um membro fundador ou um embaixador, né? Quem sabe aí ser um dos embaixadores da comunidade, da plataforma e fazer parte desse ambiente educacional. Vamos seguir aqui, falar um pouquinho agora de mentalidade? Vamos lá? Vamos. Como que é para vocês ver as amigas, os amigos saindo da escola, indo para casa, brincando, se divertindo? Enfim, eu não sei, diversão é muito, né? É muito relativo. Como que é para vocês olhar a vida dos colegas, dos amigos de vocês e olhar para a vida de vocês enquanto eles estão indo talvez para diversão, para brincadeira, vocês indo para o treino? Como que é essa relação na cabeça de vocês? Assim, na minha visão, não é que eu não me importo muito, mas é porque às vezes é, tipo, difícil, você vai sair da escola e seus amigos, tipo, marcam de fazer alguma coisa e você não pode porque você tem que treinar, porque querendo ou não treinar é uma responsabilidade grande, né? Mas assim, antes eu achava, tipo, muito, como é que se fala? Meio chato, tipo, eu via todo mundo brincando, se divertindo, conversando, tipo, não podia
ficar junto com eles, entendeu? Mas assim, acho que hoje em dia é uma coisa que eu não me importo muito, porque lá na academia, eu também, todos nós amigos, nós somos muito unidos, então, tipo, a gente acaba brincando e às vezes eu nem ligo tanto, mas assim. E você, Lê? Antes eu ficava um pouco meio assim, porque eu queria estar junto com os meus amigos também, mas eu gosto tanto da minha rotina, eu gosto tanto da minha rotina de ter que treinar todos os dias, estar com os meus amigos todos os dias, porque a gente brinca lá na academia, conversa bastante, joga xadrez, a gente fica junto. Então eu acho que não é uma coisa que eu ligo muito. Mas agora eu não ligo mais. Mas antes eu queria estar junto com os meus amigos, mas agora eu já me acostumei com a minha rotina e eu gosto da minha rotina. Muito bom. E assim, quando o que a Lê tá falando, eu vejo muito acontecer nos atendimentos, né, com os atletas que eu converso. Vocês já chegaram a acreditar que a vida do outro é melhor que a de vocês? No aspecto da responsabilidade, das obrigações de treinar, Já. Eu já. e chegou a comparar também. Falou assim, pô, a vida dele é melhor do que a minha. Sim, mas não, tipo, no. Igual você falou, não no sentido de. De vida, De vida, eu sim. digo, tipo, de tempo, entre aspas, pra fazer as coisas, entendeu? Nisso, às vezes, eu comparo bastante. Tipo, minhas amigas, elas, tipo, vão no shopping, aí tem dias que eu não posso ir por causa da competição, igual em aniversário. Eu já perdi um monte de aniversário no começo do ano dos meus amigos por causa da competição. E eu não me arrependo também. E foi tranquilo lidar com essa situação ou não? Foi. Foi? Foi. E você, Lê? Não, acho que não. Não é tranquilo lidar com a situação ou você não Não, compara? eu não comparo, eu não ligo Ah, muito. tá. Muito bom. Eu tenho, assim, eu que eu falo em casa e quando tem os atendimentos e tem esse tipo que eu percebo esse tipo de situação é o seguinte, a gente, do outro lado também tem pessoas querendo o quadro de medalhas de vocês, querendo estar onde vocês estão, né? Viajar como vocês viajam, porque vocês já viajaram bastante, né? A Má começou agora, já vi ela em alguns lugares aí competindo fora. Ali já foi para até outros países, né, Sim. Lê? Conta um pouquinho como que é isso, o jiu-jitsu proporcionar essas oportunidades de conhecer estados, regiões, países. Muito legal. A primeira vez que eu fui viajar pra poder competir, quando eu fui pro Rio, né? E assim, eu já tinha ido pro Rio algumas outras vezes, mas pra competir parece que tudo muda, fica mais diferente, sabe? É bem legal e bem divertido. E o que que muda? Ah, porque parece que você, tipo, vê mais jiu-jitsu. Não parece que você vê, tipo, o Rio de Janeiro. Parece que você vê Rio de Janeiro, jiu-jitsu. Isso pra mim muda. Pra mim, entendeu? Não sei pras outras pessoas. E você, Lê? Eu acho Veja. que mesmo eu indo para as competições assim, em outros lugares, outros estados, outros países, eu acho que eu foco bastante na competição, mas também eu passeio quando eu vou viajar para os outros lugares. Não é só a competição, entendeu? Você consegue aproveitar? Consigo. Consegue? Você também, mano? Consegue Sim. aproveitar? Uhum. Boa, boa. Vamos lá, falando em competição, vamos entrar nessa parte aqui mental um pouquinho, né? Para eu entender um pouquinho, para o pessoal também que está nos assistindo saber como que é, né? Como que acontece aí na nossa mente e, inclusive, muitas das coisas que vocês passam, o pessoal que está nos assistindo também passam, né? Falaram aí que ficaram nervosa, que fica nervosa, que sente frio na barriga, que tem medo, né? A Lê, um dia antes do brasileiro, ela me procurou lá no ginásio e falou assim: tio, tô morrendo de nervoso, né? Me ajuda. Eu falei, como assim? Agora? Né, Lê? Não foi? Então, como que. E é normal isso, né? A gente sabe que é normal e eu sempre falo que lidar com essa situação, gerenciar a emoção, é o que realmente vai diferenciar um atleta do outro, né? O que acontece na cabeça de vocês ali, minutos antes da competição, ali, um dia antes, ou até mesmo quando chega no ginásio, né? A Mafu que sente frio na barriga. Mas o que passa na cabeça de vocês? Quais são os pensamentos?
Não precisa brigar pra falar, tá bom? Tá bom. Pode ser uma de cada vez. Quando eu acordo para ir pra competição, eu fico nervosa, tipo, mas nervosa, muito nervosa. Eu fecho a cara, às vezes o meu pai vem falar comigo, eu respondo ele bravo, porque eu fico focada pra competição. Aí eu entro no carro, coloco o fone de ouvido, vou até o ginásio, e aí quando chega a minha luta, depois da minha luta eu fico mais de boa. Aí eu vou brincar com meus amigos, aí a gente fica brincando lá no ginásio. Mas pra competição, eu fico nervosa e eu fico focada bastante. E você, mano? Quando eu saio de casa pra ir pro ginásio, eu fico normal. Não fico nervosa nem nada, mas quando eu piso o pé no ginásio, tipo, eu vejo aquela multidão, os tatames, tudo, eu começo a ficar com um pouco de frio na barriga. E quando eu tô na frente área já pra lutar, eu fico muito mais nervosa. E também tem outra coisa. Um dia antes pra competição, eu fico Afobada. elétrica, eu não consigo dormir direito, eu fico acordada. Aí eu começo a fazer palhaçada, eu não consigo ficar parada, não consigo parar de falar. Mas aí quando no dia Fica seguinte. muito eufórica. Fica Fico. irritando todo mundo. Aí no dia seguinte eu já fico brava, já Fica fecho a cara. Fecha a semblante dela cara. muda completamente. E o treino também você muda no treino na semana da competição, né? Bastante. Na semana da competição dá uma viradinha de chave, né, Mar? Uhum. Não é verdade? Ela fica mais focada, assim, ela só pensa em treinar na semana da competição. Mais nada. Eu falei uma vez pra ela, eu falei assim, Lê, se você treinasse assim, como você treina, né, o período todo, como você treina na semana da competição, nossa, seus amigos A gente sofrer. ia sofrer. E assim, o que eu acho que é legal, isso a gente já conversou, vou contar aqui um pouquinho do que a gente já falou, né, nos bastidores, né, Lê? E eu acho que assim, a contribuição que ela daria pro time era muito grande, porque na semana da competição, o povinho lá sai do tatame reclamando, né? Um com o olho meio piscando, o outro com a cara meio ralada, e ela, né, vira assim, o que é? Um jutsu que você tem? Alguma coisa assim? Não? Não. Não tem um ritual, assim, semana da competição, vou virar a Helena competidora. Ah, nem eu sei o que acontece comigo, porque eu acho que eu fico com a cabeça muito na competição, entendeu? E aí eu penso tanto na competição que eu começo a treinar mais, ficar mais esforçada, fico com vontade de bater nos meus amigos. Muito bom, muito bom. E me fala um pouquinho, com relação, vocês falaram de nervosismo, de sentimento, né? Vocês sentem medo de alguma coisa ou medo da competição? Às vezes eu sinto medo da competição. Tipo, eu fico com medo de, primeiro, não conseguir impor meu jogo. E também com medo, tipo. É que eu não sei explicar direito a palavra, mas eu fico com medo de. Não é passar vergonha, mas. Eu não sei explicar, Fernando. De decepcionar? É, Medo isso. de frustrar alguém ou de de me se frustrar? de me frustrar. Tá. Mas o medo de entrar lá e lutar, não tem. Tem medo do resultado. Isso. Tá. E você, Lê? Com uma bagagem tão ampla, né? Você falou que nos 5 brasileiros você ficou muito nervosa, ficou com medo, né? Mas e nas demais competições? Medo não. Porque o meu pai conversa muito sobre isso comigo. Que ele fala que eu não preciso ter medo de ninguém. O meu pai, ele sempre fala pra mim que eu sou a melhor. O meu pai, ele coloca muito isso na minha cabeça. Então, eu uso muito isso ao meu favor. Então, eu não fico com medo na competição, mas nervosismo, sim. Entendeu? Adrenalina, tal, mas medo, acho que não. Não? E o que você, quando você fala, né, desse nervosismo, o que acontece que você identifica? Você fala, tô ficando nervosa ou estou nervosa? O que acontece com você? Frio na barriga. Tá. Eu acho que frio na barriga e... Ah, não sei, acho que frio na barriga só. E você, mano? Com falta de ar. Tipo, não consigo respirar direito. E parece que minha barriga fica dando uns tremelique, assim. Aí, tipo, parece que eu não consigo respirar e o ar não entra, o ar não sai. E eu fico muito nervosa. O coração acelera? Muito.
Muito. E teve uma competição uma vez que eu tava até me tremendo antes de lutar. De tão nervosa que eu tava. Que foi no Brasileiro também. E vocês percebem que tem diferença entre uma competição e outra? Sim. Sim. Por exemplo, quando foi lutar um sul-americano, por exemplo, é diferente de lutar um campeonato, um Open, por exemplo? Ou você não nota diferença? Mais ou menos. É que, tipo, depende muito também de com quantas lutas eu vou fazer. E também das pessoas que eu vou lutar. Porque tem, tipo, em algumas lutas eu fico com medo não da pessoa, mas, tipo, se o nível técnico dela vai ser melhor que o meu. Entendeu? Isso eu fico um pouco em choque às vezes. Eu acho que não, porque sempre pra competição o meu objetivo é o mesmo. Então eu acho que eu não levo muito assim, por exemplo, de um Open pra um brasileiro. Eu acho que a adrenalina com certeza muda, mas o meu objetivo é sempre o mesmo. Conseguir impor meu jogo, lutar bem e ser campeã, né? E aí você encara da mesma maneira as competições todas do Sim. mesmo jeito, né? Sim. Muito bom, muito bom. E uma competição, por exemplo, fora, que você já foi em algumas, né? Conta aí, quais competições fora do país você já participou e quais foram os resultados? Eu fui pra Irlanda, que eu fui lutar o meu primeiro europeu lá. E aí eu lutei os meus 2 europeus lá, na Irlanda. Os 2 eu consegui ser campeã. Aí eu também fui pra Itália lutar o europeu lá também. Fui campeã. Em Portugal, lutar o europeu. E Foi pra... campeã Fui campeã. E pra Abu Dhabi, que eu acabei perdendo na primeira luta. no World Pro. Isso. Tá. E o que você aprendeu em Abu Dhabi? Muitas coisas, muitas coisas. Fala 3, então. É porque eu fiquei muito tempo longe de casa. Eu fiquei, ao todo, acho que foi 23 dias fora. Então, de Portugal, eu já fui direto pra Abu Dhabi. De Portugal, eu já fui direto pra Abu Dhabi. Então, eu acho que eu fiquei muito longe da minha mãe, dos meus avós, da minha família. Tava só eu e meu pai. Aconteceu algumas coisas nessa viagem. E eu acho que isso mexeu Mexeu comigo. bastante, Isso. né? E assim, em termos do que você precisa, por exemplo, numa nova situação que você vai ficar muito tempo fora, né? O que você aprendeu que você precisa ter mais cuidado, por exemplo? Se falar mais com a sua mãe, talvez, estar mais próximo, isso talvez te ajudaria ou não? Não, eu tava todos os dias ligando pra minha mãe quando eu acordava. Todos os dias eu falava com a minha mãe. Eu acho que ter ficado longe da minha família mesmo foi uma das coisas que me deixou meio assim. Eu fiquei 23 dias longe, né? Então acho que interferiu bastante. É bastante tempo, né? E você tinha quantos anos, Lê? 10. 10, né? 10. Bastante. A gente conversou um pouquinho nesse período, né? Pra tentar Sim. se ajustar, né? Em algum momento em competição, vocês chegaram a pensar já, eu não vou conseguir? Eu acho que não, pelo que eu me lembre, não. Assim, passou pela cabeça assim, será que eu vou dar conta? Acho que não. Não, Lê? Não, acho que não. Não? Algum pensamento assim que vocês se recordam assim que tiveram que falou assim, eu não posso deixar esse pensamento me consumir porque eu vou tirar o foco. Teve algum que vocês lembram? Ou não? Acho que Também não. Na Não. competição sempre pensamento para cima, afirmação positiva, sempre sim. buscando. Legal, legal. Qual foi para vocês duas o campeonato mais importante ou que vocês se recordam assim que falou, esse foi o melhor campeonato que eu já fiz ou esse foi o melhor campeonato que eu tive? Precisa ser só um? Não, pode ser quantos, Todos os meus brasileiros. todos os quantos foram? 6, contando com o Nogi. Tá. Mas todos os brasileiros, mesmo com o Nogi, todos. Foram os mais importantes, Foram os lutas melhores, difíceis. difíceis. Não foi fácil pra mim, foi lutas difíceis. E eu acho que foi uma das competições mais difíceis pra mim. World Pro lá em Abu Dhabi também, eu achei que foi bem difícil.
né? Mas eu acho que o brasileiro é a principal. E você? Então, eu acho que é que não tenho a mesma quantidade de campeonato que ela, Sim. mas eu acho que um campeonato que eu fiquei mais, como posso dizer, é, apavorada, mais ou menos, foi no Brasileiro da CBJJE, que foi, tipo, foi depois do Brasileiro que eu comecei a conseguir impor meu jogo melhor. E foi difícil, porque às vezes a minha cabeça falava que não e meu corpo falava que sim. Tipo, quando eu via que eu tava conseguindo impor as posições, eu conseguia me acalmar, mas eu ainda continuava, tipo, meio insegura em poder fazer as coisas, porque eu lembrava, tipo, das competições que eu perdia, eu pensava, se eu fazer isso de novo, será que eu perco? E foi uma coisa que, tanto que ajustou no meu jogo, eu consegui melhorar, e também que eu parei de ter medo de fazer algumas coisas, e mais em posição. De ser mais espontânea, Isso, né? é, De colocar o jogo e vamos lá e acreditar de verdade, sim. né? Muito bom. E na história de vocês, independente do tamanho da história, alguma derrota assim que você olha e fala assim, essa aqui eu tenho que tirar um aprendizado, eu tenho que aprender algumas coisas com esse meu resultado. TCF 10K. TCF 10K? Sim. Eu tava lutando com. Foi em 2024. Eu tava lutando com uma atleta muito boa. E aí eu tava ganhando a luta. Só que por um erro meu eu acabei perdendo. Eu fiquei muito chateada. Porque eu sei que eu podia ter me saído melhor. E eu sei que eu teria conseguido. Mas aí, por um erro meu, um erro bobo, eu acabei perdendo. E você, mano? Brasileiro desse ano, primeira vez que eu lutei. Eu acho que foi um campeonato que eu fiquei muito chateada, mas também, tecnicamente, eu errei muito. Então, assim, na minha cabeça, eu sabia que eu podia ganhar, que eu ia conseguir, mas eu fiquei com medo. E também, depois, eu percebi que foi muito erro meu também, muito erro meu. E aí conseguiram ajustar. Sim. Muito bom. Agora, Lê, você falou do TCF 10K, que, né, foi um momento ali que você teve muito aprendizado e tal. É uma competição que você queria voltar, que você quer resolver esse seu momento. Aproveita a câmera aqui, ó, já faz um pedido pro tio Fê lá. Já aproveita, fala, tio Fê, põe eu aí na... Eu acho que eu queria muito poder participar de novo, poder sentir a sensação de novo, né? Porque era um campeonato que eu queria muito ter ganhado, né? Ganhar 10 mil, assim, no campeonato infantil. E acho que eu fiquei muito chateada de ter perdido essa competição. Muito chateada, muito chateada. Tava lutando com até atletas mais velhas. Eu tava com 10. Eu tava lutando com menina de 12, 13. Então, eu acho que eu podia ter conseguido, mas agora é só, se tiver o próximo aí, tio Fê, me chama. Aí, ó. Vou contar um segredinho aí. Eu acho que o outro tio Fê vai ter umas vagas aí, hein? Então, você que está nos ouvindo aqui, né? Pode ser que o Ser Atleta Cast tenha a seleção de algumas vagas para as próximas edições. Então, já fica aqui quem está nos vendo aí, fica a dica aí já de comentar aqui nesse corte ou comentar nesse episódio, né? Eu quero participar do TCF 10K, né? Vai que, né? Tem alguma atleta assim especial, Lê, que você gostaria de lutar, por exemplo, num evento como esse? Você tem alguma preferência, sim? Ou tem Não, alguma competição que talvez você falaria, pô, nessa competição eu gostaria de lutar com alguém? não. Não? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. A gente tem um bloco aqui no Ser Atleta Cast, que é um quadro, na verdade, não é nem um bloco, né? É um quadro que é o Rumo ao Topo. Então ele é um bate-bola aqui. Eu falo uma palavra, vocês vão me responder com uma palavra. Tá bom? Beleza? Então vai começar com amar e aí eu passo para ler, tá bom? Falo a palavra, você responde com uma palavra, a que vier na cabeça. E depois a Lê também responde, tá bom?
Vamos lá? Uhum. Preparadas? Sim. Então tá bom. Família. Minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai também. Jiu-jitsu. Meus amigos e muita técnica. Jiu-jitsu. Minha paixão. Pai. Minha maior inspiração. Meu melhor amigo. Mãe. Minha melhor amiga. Minha melhor amiga. Medo. Não consegui realizar meus sonhos. Medo. Para de treinar. Sonho. Ser campeã do Mundial na faixa preta. Ser campeã do Mundial na faixa preta. Coragem. Não sei. Coragem. Competição. Vitória. Felicidade. Alegria. Derrota. Levanta a cabeça. Decepção. Treino. Foco. Cansaço. Helena. Meu amor. Maria. Vamos, é bate-bola, Lê. Não sei, não sei. Não sabe? Não. Não? Então pense sobre isso. Eu mudaria a minha. Muda. Uhum. Então qual que é? Helena. Confiança. Maria. Com uma palavra. Focada. Focada. Muito bom. Má, o que que é ser atleta pra você? Pra mim, ser atleta, eu acho que é focar nos meus objetivos, manter, sim, pé no chão, né? E continuar sempre fazendo o que eu gosto, nunca olhar pra trás, ficar lembrando de derrota ou coisas do passado que te afetaram. E acho que só. Lê, o que pra você é ser atleta? Pra mim, ser atleta é ter muita responsabilidade com o que eu faço e eu acho que nunca desistir. E o que que significa pra você, Má? Rumo ao topo. Rumo ao topo. Acho que. Difícil, não sei. Posso falar? Posso falar? O que significa pra você rumo ao topo? Eu acho que rumo aos meus objetivos. Boa. Vocês acreditam, resposta curta e rápida, vocês acreditam que uma campeã é aquela que ganha mais lutas ou aquela que consegue levantar depois de uma derrota? Consegue levantar depois de uma derrota. Consegue levantar depois de uma derrota. Muito bom. Meninas, estamos chegando no final do nosso bate-papo, que foi uma delícia, né? Daqui a pouco a gente vai dar mais um pouco de risada, né? Ou não? Eu queria que vocês deixassem os contatos, né, para quem está nos assistindo, contatos de vocês, agradecimentos, mais uma mensagem que vocês queiram deixar para quem está nos assistindo, fiquem à vontade. Quem começa? Passar meu Instagram, é Helena Severi BJJ. Quero mandar um beijo pra minha família, um beijo pros meus amigos de treino, pros meus pais, pra todo mundo aí que tá me assistindo. E eu acho que quem treina jiu-jitsu nunca deve desistir dos seus sonhos, porque lá na frente você vai conseguir chegar. Boa, Ale. Má. Vou deixar meu Instagram aqui, é Maria Clara Oficial BJJ. Quero mandar um beijo pra minha família que tá me assistindo, pros meus colegas, né, dos meus treinos. Mandar um beijo especial pra minha mãe, pra minha avó, pro meu pai também. E assim, não sei uma mensagem concreta pra dizer, porque eu sou péssima com isso, né? Mas assim, nunca desista dos sonhos de vocês, que lá na frente vai dar certo se você continuar.
Muito bom, muito bom. Quem que vocês gostariam de ver no Ser Atleta Cast? Tem algum nome assim que a gente... Eu sei que você tem uma atleta que você se inspira, né? Quem que são... vamos lá, quem que é a atleta que vocês se inspiram? Na Sara Galvão. Sara Galvão. E essa é difícil trazer, né? Ou não, né? Pode ser difícil, mas não é impossível, né? É. Eu acho que um atleta que eu me inspiro muito é o Rômulo Barral. Será que a gente consegue trazer também? Acho que sim, não sei. É? Muito bom. Meninas, excelente bate-papo, uma delícia estar aqui com vocês, né? Eu não vou falar de novo o quanto eu gosto de vocês, o quanto que eu tenho um carinho imenso por vocês. Quero vocês dentro do Ser Atleta, assim, não tem como dizer não, tá bom? Então vocês já fazem parte dos membros fundadores, das embaixadoras do programa, tá bom? E é isso. Turma, você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Ser Atleta Cast. Muito feliz com o projeto. E se você gostou desse episódio, compartilha aí com seus amigos. Já desce aí o dedinho ali no like, no joinha, que ajuda bastante a crescer o projeto. Bom, esse foi mais um episódio do Ser Atleta Cast, o podcast onde a gente fala, né, o que nem todo mundo tem coragem, pergunta o que as pessoas também não têm coragem de perguntar e o que todo atleta sente. Muito obrigado, vamos para cima e rumo ao topo. Até o próximo episódio.